Saudações, torcida alviverde! É hora de aquecer os ânimos porque hoje temos um assunto que vai agitar as redes sociais e as arquibancadas do Allianz Parque. Se você é palmeirense, já deve ter sentido a expectativa no ar, e a bomba que vou soltar aqui é simplesmente imperdível. O craque Arrascaeta, do Flamengo, foi flagrado em uma conversa secreta com Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. Sim, é isso mesmo que você leu. O que isso significa para o Verdão? O impacto pode ser colossal. E o que foi discutido nesse encontro? Fontes não confirmadas indicam que a conversa girou em torno de uma possível transferência do jogador para o Palmeiras, além de estratégias para reforçar o elenco e as ambições do clube na temporada. Arrascaeta é um dos jogadores mais disputados do futebol brasileiro. Com sua habilidade técnica e visão de jogo, ele se tornou peça-chave no Flamengo e atraiu a atenção de grandes clubes. E agora, vê-lo em uma conversa com a Leila Pereira? Isso tem cheiro de novidade quente. Mas, antes de mergulharmos nos detalhes desse flagra, quero pedir para você, torcedor. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e clique no botão de inscrição e não esqueça do seu like. Vamos juntos aumentar essa torcida virtual. E agora, de volta ao assunto, o que estará em jogo nessa negociação? O Palmeiras vem buscando reforços de peso e, com a janela de transferências se aproximando, essa conversa pode ser o primeiro passo para um grande anúncio. Fiquem ligados, porque neste vídeo, vamos explorar não só a notícia em si, mas também as ramificações táticas, financeiras e históricas que essa possível contratação pode trazer. E mais, vamos comparar com transferências que marcaram a história do Verdão. Preparem-se, porque vamos fazer uma viagem pela emoção do futebol e da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras. A expectativa está nas alturas, e a torcida já começa a sonhar com o que uma contratação como essa poderia significar em campo. Será que Arrascaeta vai vestir a camisa alviverde? O que você acha disso, torcedor? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos juntos acompanhar essa novela que promete ser emocionante. Agora que já sabemos que essa conversa secreta pode abalar as estruturas do nosso querido Palmeiras, é hora de mergulhar nos desdobramentos táticos que essa possível contratação pode acarretar. A expectativa em torno de Arrascaeta é palpável, e sua chegada pode não apenas reforçar o elenco, mas também transformar a forma como o Verdão joga. Imagine só a cena, Arrascaeta vestindo a camisa 10 do Verdão. Para o torcedor palmeirense, isso não é só uma fantasia, é uma possibilidade real que pode mudar o rumo da equipe dentro de campo. A chegada de um jogador como Arrascaeta não traz apenas habilidade, mas também uma nova forma de jogar. Ele é um meia que consegue atuar tanto pela esquerda quanto pelo centro, e sua capacidade de criar jogadas e atuar como um verdadeiro maestro pode ser exatamente o que o Palmeiras precisa para fortalecer seu meio de campo. Visualiza só. Com Arrascaeta, as jogadas se tornariam muito mais dinâmicas. O time poderia ter mais opções de passe, além de um jogador que não teme arriscar chutes de longa distância e que sabe como encontrar os atacantes em boas posições. Essa mudança no estilo de jogo poderia dar um novo gás à equipe. Imagina um meio de campo formado por Arrascaeta e Zé Rafael, com Gabriel Menino e Danilo atuando como volantes. O nível de criatividade e controle do jogo aumentaria, e com a velocidade dos nossos atacantes, o Palmeiras se tornaria um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. Além disso, a experiência de Arrascaeta em partidas decisivas poderia proporcionar uma segurança emocional ao grupo, fundamental em momentos de pressão. Mas não para por aí. Arrascaeta também tem um grande histórico em clássicos, e sua chegada poderia mudar a dinâmica desses confrontos. O que dizer de um Palmeiras enfrentando o São Paulo ou o Corinthians com Arrascaeta em campo? A confiança da torcida aumentaria e, com certeza, o Allianz Parque viraria um verdadeiro caldeirão em busca de mais uma vitória. Agora, eu quero saber, o que você palmeirense acha disso? Acha que a chegada do Arrascaeta seria o suficiente para mudar a sorte do nosso Verdão? Comente aqui embaixo e vamos discutir. Agora, vamos mergulhar nas implicações financeiras e contratuais dessa negociação. A chegada de Arrascaeta ao Palmeiras não é apenas uma simples transferência, é uma movimentação que pode causar ondas em todo o mercado.
O Verdão tem feito investimentos significativos nos últimos anos, e a entrada de um jogador de peso como o uruguaio implica em uma série de fatores que merecem ser explorados. Primeiro, vamos falar sobre o salário. Arrascaeta é um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Para trazê-lo, o Palmeiras terá que abrir os cofres e encontrar um jeito de viabilizar essa contratação. Isso pode envolver reestruturações salariais, talvez a saída de alguns jogadores que não estão entregando o que se espera, ou até mesmo uma renegociação de contratos para liberar verba suficiente. O clima nos bastidores do clube pode ficar quente, pois a diretoria precisará decidir a prioridade: investimentos em Arrascaeta ou manter o elenco atual. Além disso, a chegada de um jogador tão badalado pode influenciar outras negociações. Jogadores do elenco podem se sentir motivados a buscar contratos mais vantajosos, enquanto aqueles que estão em final de contrato podem ver Arrascaeta como um termômetro para suas próprias renovações. A pressão será grande, e a diretoria precisará se preparar para lidar com as expectativas. Agora, vamos falar sobre o impacto no marketing. A contratação de Arrascaeta poderia atrair uma nova leva de torcedores e aumentar as vendas de camisas com seu nome. O marketing do Palmeiras deve estar esfregando as mãos com essa possibilidade. Imagine quantas camisas seriam vendidas e quantos novos associados poderiam ser atraídos apenas pela presença desse craque no elenco. E não podemos esquecer das receitas de bilheteiras e sócios torcedores. Com Arrascaeta em campo, o Allianz Parque poderia ver um aumento significativo no público nos jogos, especialmente em partidas decisivas. A torcida estaria mais animada e disposta a ir ao estádio, resultando em uma explosão de receitas. Para dar uma ideia do que estamos falando, pense em como a chegada de outros craques impactou o clube no passado. Quando jogadores de renome chegam, a atmosfera muda, e a expectativa se transforma em um verdadeiro espetáculo. A presença de Arrascaeta poderia ser o combustível que a torcida precisa para lotar o Allianz Parque e fazer a festa. Por fim, a pergunta que fica é: você acha que o Palmeiras deve arriscar e investir pesado nessa contratação? É um movimento arriscado? Comente aqui embaixo. Agora, vamos olhar para a história e fazer algumas comparações com transferências marcantes que moldaram o Palmeiras ao longo dos anos. A chegada de Arrascaeta poderia ser mais do que um movimento estratégico, poderia se tornar um capítulo importante na história do clube, similar a contratações que deixaram uma marca indelével nas páginas da nossa gloriosa trajetória. Lembremos de Dudu, que chegou ao Verdão em 2015 e rapidamente se tornou uma referência. Sua habilidade, garra e comprometimento trouxeram um novo espírito ao Palmeiras, e sua identificação com a torcida foi instantânea. Assim como Dudu, Arrascaeta pode se conectar com o torcedor, assumir a responsabilidade em momentos difíceis e se tornar um herói nas partidas decisivas. A expectativa em torno de sua chegada é palpável, e a torcida já imagina o impacto que ele pode ter em clássicos e decisões. Outro exemplo que não podemos deixar de mencionar é a icônica contratação de Luiz Felipe Scolari em 1997, que trouxe de volta ao clube a força que ele precisava para conquistar títulos. Felipão não apenas trouxe jogadores de qualidade, mas também criou um ambiente de confiança e união. Se Arrascaeta realmente vier, ele poderá não apenas elevar o nível técnico do time, mas também ser um catalisador para criar um ambiente vitorioso, assim como Felipão fez em sua época. E que tal lembrar de outros craques que passaram pela nossa história? Zé Roberto, por exemplo, que não só venceu títulos, mas também se tornou um símbolo de resistência e qualidade. A contratação de Arrascaeta poderia seguir essa mesma linha, sendo vista como uma busca por excelência e uma nova era de conquistas para o Palmeiras. O que torna essa comparação ainda mais relevante é que, assim como Zé Roberto, Arrascaeta é um jogador que carrega a responsabilidade de ser decisivo, e sua experiência em competições internacionais pode ser o diferencial que o Verdão precisa. Mas não podemos esquecer da transferência de Edmundo em 1997, que também trouxe uma nova esperança ao Palmeiras. Edmundo não apenas se destacou por sua habilidade, mas também por sua personalidade forte, que contagiou o elenco e a torcida. A chegada de Arrascaeta poderia ter um efeito semelhante, trazendo não só qualidade técnica, mas também uma nova mentalidade vencedora, algo que o Palmeiras sempre buscou em suas contratações.
É claro que há riscos em qualquer transferência, e nem todos os jogadores se adaptam ao novo ambiente. Mas se há uma coisa que nós, palmeirenses, sabemos, é que quando o Verdão se arrisca, muitas vezes colhe frutos doces. A história nos ensina que grandes contratações podem mudar o rumo de uma temporada e, quem sabe, até de uma era. Então, qual é a sua opinião? Acredita que Arrascaeta pode se tornar um novo ícone da nossa história, assim como Dudu, Zé Roberto ou Edmundo? Comente e deixe sua visão. A expectativa está nas alturas, e a torcida quer saber, será que estamos prestes a viver um novo capítulo glorioso? E aqui chegamos ao clímax da nossa análise. Todas as perspectivas que exploramos agora convergem para um único ponto: o futuro do Palmeiras com a possível contratação de Arrascaeta. O que isso realmente significa para o clube? O que está em jogo? Primeiro, temos que considerar que a chegada de Arrascaeta tem o potencial de transformar o Palmeiras em um time ainda mais competitivo. Com ele no elenco, a dinâmica de jogo mudaria, assim como a relação do torcedor com a equipe. As expectativas aumentariam, e a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica também. O craque uruguaio traria consigo não apenas talento, mas também uma aura de vencedor, algo que pode galvanizar o elenco e os torcedores. Além disso, o investimento em Arrascaeta pode ser visto como um sinal claro de que o Palmeiras está mirando em títulos. A diretoria estaria demonstrando que tem a ambição de conquistar não apenas campeonatos nacionais, mas também títulos internacionais. Isso é algo que a torcida deseja ardentemente. O Palmeiras merece brilhar na Libertadores novamente, e um jogador como Arrascaeta pode ser a peça que faltava nesse tabuleiro. Por outro lado, devemos ponderar sobre os riscos. A pressão que vem com a expectativa de uma contratação desse tamanho pode ser esmagadora. Se Arrascaeta não render o esperado, as críticas podem ser ferozes, e a confiança da torcida pode balançar. O equilíbrio entre investimento financeiro e retorno em campo será vital. A diretoria precisa estar ciente de que a torcida não aceita menos do que o melhor, e a cobrança será intensa. E não podemos esquecer do impacto emocional que essa contratação pode gerar. A torcida palmeirense é apaixonada e vive intensamente cada momento do clube. A chegada de um jogador como Arrascaeta não é apenas uma adição ao elenco, é uma injeção de esperança, uma promessa de que dias melhores estão por vir. A conexão entre o jogador e a torcida pode ser imediata, e isso pode fazer toda a diferença em momentos decisivos. Por último, mas não menos importante, é essencial que a torcida mantenha o apoio, independentemente do resultado da negociação. Afinal, o Palmeiras é muito mais do que um jogador ou uma contratação. É uma paixão, uma história, e juntos, devemos seguir apoiando nosso time em qualquer circunstância. A força da nossa torcida é capaz de mover montanhas e transformar desafios em vitórias. E agora, para encerrar, eu deixo a pergunta que não quer calar: a chegada de Arrascaeta ao Palmeiras seria o início de uma nova era vitoriosa ou apenas mais uma promessa não cumprida no futebol? Quero saber sua opinião. Não esqueça de deixar seu comentário e também de se inscrever no canal para estarmos sempre juntos nessa jornada. Até a próxima, torcida alviverde!